Bom, retornamos ao segundo bloco com a doutora Maristela e nós conversarmos no intervalo, já que ela está abordando o hipotireoidismo subclínico, como é que funciona a história da doença autoimune da tireoide? Bom, a doença da tireoide, de uma maneira geral, já é uma doença feminina, né? De cada 10 pessoas que tem, pelo menos 7 são mulheres. Então, e tem um caráter familiar que passa mais, como a gente diz, de mãe para filha. Então, toda doença quando foge do seu período habitual ou do seu sexo habitual, ela é mais, digamos assim, mais agressiva, né? O hipotireoidismo no homem é mais acentuado, o câncer de tireoide no homem é mais acentuado. A tireoidite de Hashimoto, que é a autoimune que a gente mais vê, ela tem um caráter evolutivo, né? Mas a pessoa pode ter os anticorpos positivos e não apresentar sintomas durante toda a vida. A gente palpa a tireoide, ela é um pouquinho endurecida, dosa os anticorpos é positivo, mas a pessoa não desenvolve hipotireoidismo. Isso acontece em torno de metade a 70%, depende dos estudos das pessoas que têm. Mas, se a pessoa tem anticorpos positivos e tem tireoidite subclínica, como é o caso que a gente estava falando antes, né? Nesses casos a gente trata, porque se a pessoa já tem uma alteração no TSH, é porque evolutivamente isso vai piorar. Então a gente não vai esperar aparecer toda uma sintomatologia, sendo que os exames estão me mostrando que é um caso de tireoidite e que o hipotireoidismo vai evoluir. A gente fica assim receosa em tratar todo mundo porque tem estudos que mostram que 40 a 50% das pessoas que têm tireoidite ou que têm hipotireoidismo subclínico não vão evoluir para um hipotireoidismo franco. Então, talvez a gente vá tratar desnecessariamente uma população muito alta. Teve um outro estudo que mostrou também de segmento, que foi mais ou menos em 2005, uma prevalência em torno de 15%, 10 a 15% de hipotireoidismo subclínico. Nos Estados Unidos, que a gente tem mais dados, seria 10 a 15 milhões de habitantes com hipotireoidismo subclínico. Então, a gente vai tratar todas essas pessoas, então acho que tem que individualizar o caso, tem que avaliar de uma forma geral os outros fatores de risco, inclusive os fatores de risco cardiovascular, para ver se há necessidade de tratar ou não. Dentro da cardiologia nos preocupa muito a questão do controle do colesterol. Não é só dentro da cardiologia, da endocrinologia também, porque é um dos focos de vocês, né? Mas se nós temos distúrbio de tireoide, tem um colesterol alterado, nós vamos ter que atuar sobre a tireoide também para nós conseguirmos alcançar as nossas metas, que em termos de prevenção secundária, hoje se quer um colesterol LDL, o colesterol dito ruim, em torno de 70, né? Então daí entra essa interação entre as duas especialidades, a cardiologia e a endocrinologia. Bom, mas nós estamos falando sobre tireoide em vários aspectos e sempre tentando puxar um pouco para a cardiologia. Nós temos na cardiologia as arritmias cardíacas e elas são muito frequentes e cada vez nós nos deparamos mais com isso. Por quê? Porque os cardiologistas têm conseguido, junto aos outros profissionais, levarem esses pacientes a uma maior sobrevida. E nós temos então pacientes geriátricos que têm aumento do átrio esquerdo e por razões múltiplas têm fibrilação atrial, que é uma arritmia anárquica, uma arritmia crônica. E nós tratamos essa arritmia, em primeiro lugar, com uma droga chamada amiodarona. E a amiodarona não é uma droga santinha, né? Muitos de vocês que estão nos escutando, eu diria que alguns de vocês que estão nos escutando, usam a amiodarona indicada pelo seu cardiologista. E o que nós vamos falar aqui não é para dizer, olha, é uma droga ruim. Não, pelo contrário, é o melhor antiarrítmico até então dentro da cardiologia. Mas tem seus efeitos colaterais. E um dos efeitos é sobre a tireoide. Então, nós nos deparamos muito com esses distúrbios da tireoide pela amiodarona. Então eu te perguntaria, e esses outros medicamentos? Porque hoje um paciente, já que ele vive mais, ele tem mais deficiência, ele utiliza vários fármacos. Seguramente esses fármacos têm alteração na tireoide, né, Maristela? Isso, mas assim, especificamente da amiodarona, a molécula da amiodarona, 30% é iodo. Iodo é o combustível da tireoide.
Então, se todo dia a pessoa tomar uma quantidade muito alta de iodo, o que vai acontecer? Eu costumo dizer, é como se fosse uma via que tem muito carro, mas que não anda. A tireoide, ela fica abarrotada de iodo. E 10% dos pacientes que usam amiodarona desenvolvem hipotireoidismo, quer dizer, desenvolvem uma falta ou uma dificuldade de produção do hormônio da tireoide. A pessoa que vai tomar amiodarona, ela necessita ter uma avaliação de screening, até porque o hipertireoidismo também pode levar à arritmia. E na pessoa de idade, principalmente que são as pessoas que vão tomar amiodarona, a forma de apresentação do hipertireoidismo pode ser só por arritmia cardíaca. Então tem que fazer parte do screening antes que a pessoa use, porque se a pessoa tem hipertireoidismo e usar amiodarona, provavelmente ela vai ter uma piora dos seus sintomas, porque no caso do hipertireoidismo ela vai ter mais substrato para formar o hormônio e piorar mais iodo. E tem em torno de 2 a 3% das pessoas que usam amiodarona que conseguem produzir uma grande quantidade de hormônio a partir dali e fazem o hipertireoidismo posterior, ou em uso da amiodarona, que é um hipertireoidismo difícil de tratar, muito sintomático e que, como tem muito iodo ali, demora muito tempo para a pessoa melhorar. Tem que ser um tratamento mais agressivo, inclusive muitas vezes necessitando de corticoide, para a gente reverter o hipertireoidismo causado pela amiodarona, que é muito mais problemático do que o hipo, porque o hipotireoidismo tu repõe o hormônio, se a pessoa não pode ficar sem, e tu normaliza. Agora, no caso do hipertireoidismo pela amiodarona, é muito mais severo a alteração. A nossa sorte é que nós temos poucos casos com hipertireoidismo pela amiodarona, e sim mais hipotireoidismo, né? E nós temos casos na cardiologia que nós somos obrigados a manter a amiodarona. Daí nós precisamos conversar com o endocrinologista para nos acertarmos. Eu vou precisar continuar dando amiodarona, vou continuar oferecendo iodo para o paciente, mas tu vai ter que acertar essa tireoide para mim, porque risco-benefício é o que nós temos que pesar no tratamento, né? Bom, mas além da amiodarona, existem outras drogas que têm essa influência sobre a tireoide? E às vezes não só drogas, tem suplementos, inclusive a isoflavona, que hoje as mulheres usam muito como uma reposição hormonal, que na realidade é um suplemento, pode inclusive bloquear e levar ao hipotireoidismo. Então existem os medicamentos de uma maneira geral que altera mais é a amiodarona. Tem os beta-bloqueadores que pode alterar, mas é muito leve, que vai levar a alguma alteração importante. E temos daí as drogas psiquiátricas, essas sim, principalmente o lítio. O lítio leva também a uma alteração na produção do hormônio e pode levar a um hipotireoidismo bem acentuado. Então, e daí a importância do controle desses pacientes que têm problemas de tireoide, que pelo menos a cada 3 meses façam a sua leitura dos seus exames de TSH, T4 livre e assim por diante. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no terceiro bloco.